Olha, você vê no Brasil muita coisa errada acontecendo, coisas absurdas. Você vê realmente verdadeiras barbaridades acontecendo a todo momento, tá? Tanto na esfera pública quanto na sociedade como um todo. Então, corrupção, bandido na rua roubando, matando, estuprando como se fosse normal, uma total calamidade. Isso tudo, todas as pessoas entendem como uma coisa impossível de ser mudada, uma coisa complexa de ser corrigida. Na verdade, o problema do Brasil é um só. Sempre foi e sempre, espero que não seja para sempre. O problema do Brasil é a palavra que não é aplicada, a educação. Tudo é baseado em educação, tudo depende da educação. Tanto como a realidade é feita da matemática. A educação é fundamental. Então, o ponto que você vê que um traficante trafica, se acha um demagogo e se acha alguém que realmente faz a diferença para um povo, e você vê um político que rouba quase todo o dinheiro público que existe, cobrando altos impostos do povo que vive na miséria por causa disso, e faz isso sem nenhum remorso aparente, isso é tudo base de uma falta de educação. E o problema não começa num político ou num traficante. O problema começa no dia que você nasce e não tem essa educação. Você nasce como um ser racional, nasce como um ser bruto, como um cachorro, como um macaco, como qualquer outro ser, como um leão, que tem por natureza ser ignorante e não saber discernir as coisas. E você, ao longo do tempo, meio que continua assim, você não muda muito. No Brasil você não muda muito, você não evolui. Você evolui em certos pontos, mas nos pontos básicos, o ser humano no Brasil ele não evolui. Na verdade ele evolui no ponto contrário. Ao invés de ele nascer e crescer entendendo que ele tem que respeitar o próximo, ele entende que tem que odiar o próximo, que tem que tomar cuidado com o próximo, que não pode confiar no próximo, porque senão ele vai levar o prejuízo. Como de fato nós não podemos pensar ao contrário, realmente é complicado viver no Brasil. Mas partindo do princípio que você tem que tentar todos os dias ser uma pessoa melhor com o outro e assim tentar, né, conseguir uma sociedade melhor. Se cada cidadão não consegue viver em harmonia entre si, entre sua comunidade, é impossível que a sociedade reflita, né? É impossível que a política reflita, é impossível que o crime acabe, é impossível que a saúde melhore, que você pague menos impostos, que você tenha uma qualidade de vida, que você tenha mais dinheiro no bolso. É impossível acontecer isso, porque você não tem o mínimo de educação para poder mudar o país. Agora é lógico que todos sempre falam que a gente não faz nada, quando no fundo não é tão verdade assim. Os brasileiros estão tentando mudar aos últimos anos. Eu, por exemplo, venho de uma linhagem que as pessoas se respeitam e têm educação uma com as outras, mas tem um certo nível de ignorância. Mas mesmo assim sabem respeitar uma com as outras. Mas vem evoluindo. Então o brasileiro vem evoluindo nos últimos anos, porém ainda falta muito. Né? E ainda tem pessoas, ainda tem muitas pessoas no extremo da ignorância e que precisam evoluir para que o Brasil seja melhor como um todo. Né? E o grande problema da ignorância é que quando você é ignorante, você não tem consciência disso. Ignorância é exatamente isso. A palavra ignorância parece um pouco rude, mas ela é a pessoa que é inocente. A pessoa ignorante ela não sabe que ela é ignorante. A pessoa ignorante ela não faz a mínima ideia do mal que ela está fazendo para o próximo.
e a si mesma, mas principalmente ao próximo. Porque se você tem duas pessoas que sentam num ônibus e uma tenta dar o máximo de espaço para outra sentar e ficar confortável enquanto a outra abre as pernas e não se importa se o próximo está sendo incomodado, não se preocupa em passar um desodorante para que o próximo não tenha o desagrado de sentir um odor, quem sai prejudicado é sempre a pessoa educada. Então a pessoa, quanto mais ignorante, mais ela vive anestesiada no mundo, menos ela tem noção da realidade. E talvez seja até por isso que haja tantas pessoas ignorantes no Brasil, porque se todas as pessoas do Brasil tivessem consciência de duas, uma, ou o caos se implantaria, ou as coisas mudariam de forma extrema, porque é impossível sobreviver, ou até mesmo conviver, né? Não vou dizer sobreviver, conviver na realidade do Brasil com um mínimo de discernimento sem entrar em um colapso mental.